Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje vamos falar se todas as emoções podem te ajudar. A mente tem uma incrível capacidade de armazenar, processar e dar origem a nossos pensamentos e experiências. Mas há uma parte dela que pode anular nossos desejos e esforços, o subconsciente. Essa é a parte do cérebro que nos protege. Ele lembra tudo o que nos causou dor ou arrependimento e traz essa informação à tona quando estamos prestes a enfrentar uma experiência semelhante. Por exemplo, se você queimou a sua mão ao tocar um fogão quando criança, seu subconsciente se lembra da dor desse incidente. Sempre que você chegar perto de um fogão ou de qualquer coisa quente, ele recupera essa experiência e a traz para a sua consciência, em um esforço de protegê-lo e evitar passar pela mesma dor. O subconsciente também afasta a dor emocional, arrependimento, constrangimento e vergonha. É por isso que, quando falhamos em alguma coisa, ficamos relutantes em tentar novamente. O subconsciente puxa a memória e a usa para evitar que experimentemos outro fracasso e, portanto, as sensações associadas a ele. Enquanto as emoções têm o poder de diminuir o nosso avanço e impactar negativamente as nossas chances de sucesso, elas também podem adicionar força e impulso ao seu desejo de transformar seus pensamentos em realidade quando você enfrenta desafios, opositores e dúvidas internas. São os nossos sentimentos que nos impedem de desistir e ceder, mesmo quando o subconsciente nos lembra de que podemos falhar. Na verdade, elas são o combustível que nos motiva a continuar buscando o que queremos. Positivas ou negativas, suas emoções têm uma influência significativa em seus resultados. Quanto mais forte a emoção, maior a influência. E quanto mais consciente no controle de suas emoções você está, mais poder você tem sobre exatamente o que os efeitos dela terão, e se eles o aproximarão ou o distanciarão de seus objetivos. Um empreendedor de alto nível que dominou a arte de transformar seus sentimentos negativos em positivos é Dave McInnes, fundador da PRW Web. E Cranberry, ele é uma testemunha do papel que as emoções desempenham praticamente em todos os aspectos do empreendedorismo, e um fantástico exemplo de como usar as emoções a seu favor, ao invés de ser controlado por elas. E a sua história é fascinante. As emoções estavam no centro da resposta de Dave à pergunta: como um empresário pode saber se uma ideia é viável e ter a chance de sucesso? Elas também são um tema comum na criação dos pensamentos dele e do modelo de negócios que ele empregou. No caso da PR Web, eu estava com raiva. Eu tinha enviado um comunicado à imprensa para uma empresa e ninguém se importou. Era 1995 e meu comunicado à imprensa não moveu uma agulha. Então comecei a PR Web. Eu não tinha recursos, usei o que tinha. Meu investimento total foi meu tempo e 2 semanas de programação inicial. Eu também não tinha um modelo de negócios. Nos primeiros 3 ou 4 anos, não sabia como cobrar as pessoas. Eu dizia a elas: se você quiser me enviar dinheiro para fazer um comunicado à imprensa, envie. Tudo foi baseado em doações voluntárias. No final do primeiro ano foram $80 mil, no segundo ano foram 1.600.000, e eu nem estava cobrando as pessoas, era dinheiro entrando. Quando você obtém esse tipo de negócio, baseado em doação,
você tem certa obrigação de encantar o cliente. Raiva e encanto. Duas emoções poderosas de ambos os extremos do espectro, que Dave foi capaz de explorar e utilizar de diferentes formas para criar um negócio bem-sucedido e enorme, apesar de não possuir recursos, sem grandes investimentos e sem modelo comercial. É importante notar que o encantamento a que Dave se refere não é dele, mas sim do cliente. Ele pode não ter tido experiência prática, mas ele tinha uma compreensão nata do papel crítico que as emoções desempenham no processo de tomada de decisão das pessoas. Ele sabia que se ele conduzisse os negócios de uma maneira que criasse uma conexão emocional positiva com os clientes, se eles ficassem encantados com sua experiência e resultados, o sucesso seguiria. E ele certamente o fez. Uma coisa que os principais líderes do pensamento entenderam há um século é que o maior sucesso não vem de cortar caminho ou fazer o mínimo do que deve ser feito. O que sempre trouxe e destacou os grandes é a vontade deles de ir além e percorrer um caminho maior. O foco inicial de Dave em encantar clientes rapidamente se tornou um componente fundamental da cultura da PR Web. Contratamos um homem cujo trabalho era chegar e certificar-se de que o cliente estava feliz. Além disso, cada editor tinha que enviar pelo menos 10 cartões postais escritos à mão por dia, agradecendo aos clientes. Ao encantar as pessoas, a PR Web foi além, não apenas na ocasião, mas como parte do seu procedimento operacional padrão. Como resultado, a empresa desenvolveu não só uma reputação poderosa, mas um forte segmento de clientes extremamente leais. À medida que o negócio ganhava impulso, a fidelidade do cliente era nutrida e mantida através do compromisso de Dave com a inovação contínua, que se tornou outro componente vital do crescimento da empresa. Novamente, Dave não tinha nenhuma experiência nessa área. No entanto, ele explicou que tinha bons conselhos. Paul Allen me disse que se você não divulgar um comunicado à imprensa por mês, você não está no negócio. Se você não está anunciando que o seu cliente está fazendo algo todo mês, você não tem nenhum impulso. Eu levei isso muito a sério e me certifiquei de que a cada 4 ou 6 semanas lançaríamos algo novo. Também incorporei novos usuários mais fortes e os transformei em nossos grandes advogados. Nós os recebíamos em uma teleconferência e visualizávamos o produto, e eles levavam minha mensagem adiante. Eles eram leais até o fim. Muitas pessoas perdem tempo para adquirir um novo cliente, mas não passam um tempo suficiente para manter e reter seus clientes existentes. Empresas bem-sucedidas como a PR Web sabem que é mais econômico manter clientes existentes do que perder tempo e recursos tentando continuamente adquirir novos clientes. Um negócio que não tenha clientes fiéis terá uma vida curta. Nas palavras do Dr. Hill, a falta de lealdade é uma das principais causas do fracasso em cada caminhada da vida. A PR Web criou o tipo de lealdade que praticamente garante o sucesso. Ao estabelecer uma conexão emocional positiva com clientes no início e depois encontrar maneiras inovadoras para mantê-los voltando a experimentar novos serviços que estão sendo oferecidos. Embarcar em um empreendimento comercial de qualquer tipo, ainda mais um não familiar e não convencional, é inerentemente arriscado e, naturalmente, induz uma certa quantidade de medo. Dave não estava imune a esse medo,
mas isso não o impediu de lançar o PR Web, apenas 2 semanas depois de começar a construí-lo. A paralisia da análise vem do medo. Sempre que sinto medo, cavo um pouco mais fundo, porque é aí que a oportunidade está. Todo mundo tem o mesmo medo. Com a Cranberry, aprendi que o Google News estava fazendo o mesmo e pensei que havia perdido minha oportunidade. Eu olhei as estatísticas e percebi que o Google não importava. Então, o medo foi um fator, mas nesse caso, positivo. De acordo com Dave, quanto maior a quantidade de medo, maior a oportunidade. De fato, ele usa o medo como um sinal de que sua ideia tem um mérito real e grande potencial. Uma atitude que remete à declaração de Napoleão Hill há quase um século. O medo é a fé em marcha ré. O fundamento sobre o qual a fé e o medo repousam é a crença em algo. O medo não foi um impedimento depois que Dave vendeu a PR Web e estava procurando outra oportunidade. Foi quando ele fundou a Cranberry, seu segundo negócio muito bem sucedido. Eu fiquei fora por alguns anos e estava procurando um retorno ao espaço da imprensa. Depois de trabalhar um pouco, decidi que não havia oportunidade e que ela havia seguido seu curso. Minha principal razão para existir era criar oportunidades de desvio de mídia, onde não precisávamos confiar nela para levar uma mensagem para o cliente. Nós agora estávamos contratando jornalistas para entrevistar clientes e escrever histórias. Então, direcionamos o foco para essa história e a comercializamos. Somos comerciantes de notícias. Foi mais uma incursão em um território inexplorado e outro muito bem sucedido. Graças à fórmula já comprovada por Dave de encontrar uma necessidade ainda não satisfeita, oferecendo algo melhor ou diferente do que já está disponível, e a entregando de tal forma que o cliente pagará por isso com prazer, mesmo que ele não precise. Quais são as emoções que cercam seus sonhos e objetivos? Positivas ou negativas, podem afetar seus pensamentos e, consequentemente, seus resultados de maneira profunda. Cultive a capacidade de reconhecer suas emoções, assumir o controle delas e as direcione para ações positivas e produtivas que o aproximem da conquista de seus objetivos. Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre Lei da Atração e Manifestação. O tema do vídeo de hoje será: existem limites para a sua mente? Assim como Dave McKinney se propôs a fazer algo que ele nunca tinha feito antes e conseguir subir ao topo sem recursos ou experiências, Werner Berger esteve no pé da montanha, desafiou ótimas oportunidades e chegou ao topo, tanto figurativa como literalmente. A partir de seus humildes começos em uma casa de fazenda de 3 quartos, sem eletricidade ou água corrente, Werner tornou-se consultor internacional de liderança corporativa e fundador e presidente da Strategic Results International, que se concentra na criação de vibrantes ambientes colaborativos. Ele também é um especialista em potencial humano. Suas realizações e feitos são muitos, e nem o menor deles mantém o recorde de pessoa mais velha na Terra até escalar do pico mais alto em cada um dos 7 continentes do mundo. Como se verifica, o mesmo conjunto de princípios permitiu que ele escalasse tais alturas tanto na Terra quanto nos negócios. Ao se preparar para escalar uma montanha, Werner tem um conjunto de objetivos muito claros e convincentes.
Eu conheço a consequência das minhas ações, o custo de fazer e não fazer. A montanha se importa se eu me esforcei muito para ficar em forma? Não. Apenas os meus companheiros de equipe e eu. Depois de anos treinando, não tenho a mesma paixão por malhar. E daí? A montanha não se importa. A única pergunta é: desejo chegar ao topo e voltar em segurança? Eu decido. Enquanto as recompensas percebidas, emocionais, espirituais ou financeiras, superarem o custo pessoal, não me dou nenhuma opção. Malho ou saio da missão. É realmente simples assim. Faça ou não faça, é você quem escolhe. Infelizmente, tenho experiência com muitos que disseram: eu escolho fazer, e então não fazem nada. Isso me entristece, já que eles apenas se enganam. É perfeitamente normal não fazer. Não é legal dizer sim e depois não fazer. Você é ou não é a sua palavra. Eu também aprendi que no momento em que realmente sigo a minha palavra, a minha vida muda. O que acontece é uma mudança no ser. Eu encorajo, rezo e desafio todos a entrarem nessa declaração de mudança de vida. É uma decisão que leva uma fração de segundo e transforma tudo. A ideia de escalar o pico mais alto em cada continente é tão desafiadora que poucos tentariam. Ainda menos o completariam achando a tarefa muito difícil e monumental, e desistindo de maneira muito fácil e conveniente. Tais objetivos exigem uma tremenda preparação e condicionamento mental, o mesmo tipo de condicionamento que se deve seguir para conseguir qualquer objetivo. Dr. Hill disse: uma das principais fraquezas da humanidade é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Werner certamente teve ampla oportunidade de desistir de seus objetivos porque pareciam muito impossíveis de se alcançar, mas ele não o fez. O que o manteve motivado e determinado foi uma atitude positiva de que ele não aceitava desistir, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Ele diz que, a partir de sua experiência nas montanhas do mundo, concluiu que a atitude é tudo, como se refere a uma escalada agradável e bem-sucedida. Suas 3 tentativas de alcançar o topo do Denali são um excelente exemplo disso. Na minha primeira tentativa, uma mulher da Inglaterra fazia parte do nosso pequeno grupo. Seu motivo para estar na montanha era provar a seus parceiros do banco que ela poderia manter sua posição contra os meninos. Não é uma boa razão para estar em uma montanha que já tirou mais de 120 vidas. Em uma ocasião, quando nos aproximamos de uma seção íngreme da subida, ela deixou escapar uma bobagem e disse: nós temos que escalar isso? Meu pensamento foi: sim, por isso estamos aqui, não é? Desnecessário dizer que ela abandonou a metade da nossa aventura de 24 dias. Nós também não chegamos ao topo, já que, literalmente, fomos expulsos da montanha a apenas 60 metros verticais abaixo do cume por ventos de alta velocidade, rajadas e nuvens que começaram a ofuscar o terreno. Nós escapamos de ficarmos presos no alto e voltamos para o acampamento que ficava aproximadamente 900 metros abaixo, pouco antes da meia-noite. Na segunda vez, ficamos presos no mesmo acampamento no alto. Dessa vez, o grupo era maior. Inesperadamente, uma nevasca se aproximou e atingia nossas barracas, despejando toneladas de neve sobre nós por 9 dias. Na ocasião, tivemos que levantar mais de uma vez por noite para tirar a neve das nossas tendas em colapso. Durante o dia, reforçamos cada barraca
construindo 2 paredes de bloco de neve ao redor de cada cerco, para em breve, novamente, tudo ser levado pelos ventos punitivos. Dentro de nossa equipe, tivemos alguns sentimentos muito contraditórios sobre a situação. Alguns atacaram as tarefas com energia e vigor, criaram esculturas de neve em condições brancas, jogaram jogos competitivos, escreveram ou leram em nossos enclaves nevados, enquanto outros, desesperadamente, desejavam estar em outro lugar. No dia 5, um grave estado de letargia se estabeleceu no último grupo, até o ponto de preocupação real. Eles ficaram pálidos, mostraram sinais de doença, de altitude, e quase não se arriscaram a sair de seus sacos de dormir. Tudo o que eles podiam pensar era no calor e na segurança do lar, enquanto o resto de nós estava rezando para uma pausa no tempo e a última chance no topo. Em vez disso, os deuses do clima nos apresentaram uma pequena janela de tempo, apenas o suficiente para escapar. Essas situações ensinaram Verne 2 lições importantes. Escolhemos estar nessa montanha. Devemos esperar adversidades potenciais. Quando a adversidade ocorreu, tivemos a opção de pensar de forma neutra ou negativa sobre isso. Os pensamentos neutros permitiram ações positivas, enquanto que os negativos levaram a sentimentos negativos. Esses sentimentos culminaram em comportamentos adversos e, claro, deterioração física, mental e emocional. Eles também consolidaram na mente de Werner a correlação essencial entre atitude e resultados. Mude sua atitude, mude seus resultados, mude sua vida. Sem dúvida, Werner é uma pessoa ativa. Suas realizações físicas seriam surpreendentes, mesmo para um homem muito mais jovem. O progresso que ele fez de sua infância e vida ao sucesso que ganhou nos negócios assumiu um grande compromisso, atenção e tempo. Esses feitos não vêm facilmente. Você não pode ser um espectador do seu próprio sucesso. Com tanta atividade, progresso e envolvimento em seus objetivos, é fácil entender por que Werner teve dificuldade quando vendeu sua empresa. Aos 43 anos, vendi a empresa, aparentemente aposentado, e logo morri. Isso é, no sentido emocional. Veja, eu tinha me afastado e não em direção a alguma coisa. Um ano depois, perdi a riqueza da nossa família, primeiro por causa de uma taxa de hipoteca de 18% e depois por causa da queda do mercado de ações de 1981. Enquanto isso, a minha ex tinha iniciado seu próprio negócio bem-sucedido quando eu me transformei no dono de casa. Não demorou muito para que a síndrome da dona de casa surgisse. Fazendo a mesma coisa repetidamente em um ciclo sem fim de não apreciação e não realização. 2 anos depois, eu estava uma pilha de nervos, assumindo os trabalhos mais mundanos para simplesmente sair de casa. Eu tinha que encontrar algo desafiador, algo para me inspirar. Demorou mais 2 anos para a próxima descoberta de Werner chegar. Tive a oportunidade de me juntar a um grupo de consultoria que se tornou minha salvação. Como louco, estudei módulos de treinamento funcional e habilidades interpessoais projetados pela Wilson Learning Corporation. Aproveitei todas as minhas experiências passadas como dono de empresa e gradualmente montei uma base de clientes confiantes. Eu me formei em consultoria de atendimento ao cliente, para venda consultiva, excelência gerencial, liderança de alto nível e, finalmente, formando treinadores em 13 diferentes tecnologias.
Depois de 4 anos, eu me encontrei gradualmente. Esse grupo de 9 consultores altamente eficientes e independentes diminuiu até eu ser o último a sair. Eu estava envolvido em muitos negócios e ainda estava esperando por um milagre. 3 meses depois, a empresa declarou falência. Eu estava na fase final de um divórcio e perdi quase US$ 1 milhão de negócios, mas meu bem-estar emocional e minha vida raramente foram melhores. Em 1982, participei do EST, curso cujo objetivo era trazer à tona ideias de transformação, responsabilidade e possibilidade, de Werner Erhard. O facilitador nos pediu para pensarmos em 3 coisas que gostaríamos de fazer antes de morrermos, algo que provavelmente nunca faríamos. O filme Antes de Partir ainda não tinha nos fornecido esses nomes. O que veio à mente foi escalar os montes Kilimanjaro e Matterhorn e caminhar até o acampamento base do Monte Everest. 2 anos depois, meu filho aventureiro, Paul, me pediu para ir ao acampamento base do Everest. Eu aceitei. E em 1992, nos encontramos na magnificência do Himalaia, Nepal. Ali surgiu um novo caso de amor, ou paixão. Mais uma vez me lembrei da magnificência de toda a criação e com admiração e humildade me inclinei para a varinha mágica do Criador. Desde então me tornei a pessoa mais velha da Terra a ter escalado o ponto mais alto de cada um dos 7 continentes. Estive no topo do Kilimanjaro 4 vezes e continuo a liderar expedições transformacionais de liderança para lugares remotos e mágicos. Werner dominou a arte da perseverança contra as probabilidades. Ao longo de sua vida, ele teve que se reinventar para atingir seus objetivos. Não é uma pequena coincidência que ele tenha sido homenageado como o primeiro Life Reimagined. Como Dave McInnes, ele reconhece que houve momentos em que ele estava realmente com medo, mas não permitiu que esse medo atrapalhasse o seu objetivo. Ele simplesmente continuou. O medo não tem desempenhado um papel na minha escalada. E isso não significa que eu nunca tenha medo. Apesar de esconder meu medo, especialmente de mim mesmo, durante anos me permiti ser consciente de mim mesmo, desejando ser invisível. Eu não tinha percepção de mim mesmo. Eu me percebia tímido. Nunca fiz ideia que isso era simplesmente uma condição da minha mente. E eu, não reconhecendo quem eu sou. Em retrospecto, ainda me pergunto, como alguém pode não ter a sensação da verdadeira magnificência de si? Em última análise, isso é tudo o que existe na vida. Nas montanhas são esperadas situações inesperadas. Nesses momentos, a única questão é: o que precisa ser feito agora? É sempre sobre o que vem depois e nunca sobre pobre de mim. Simplesmente não há tempo para isso. Nenhuma recompensa. Embora seja verdade em muitas circunstâncias, especialmente nas montanhas, essa força de caráter pode me evadir em situações interpessoais. Minha tendência é ainda lutar ou fugir, e contrariando ambas, chego de volta ao meu compromisso de ser minha palavra, mesmo no espelho. Atitude, ação e compromisso. Ao ouvir Werner contar os altos e baixos, desafios e vitórias de sua vida, esses são os traços de caráter que transparecem. Eles são os traços que o ajudaram a subir na vida contra as adversidades e o que o capacitou para transformar seus pensamentos em realidade e suas ideias em prêmios. No entanto, para Werner, como para muitos de nossos outros empresários,
O sucesso não é apenas uma conquista, um prêmio ou um título. É definido pela maneira que ele vive. Simplesmente o sucesso é ter saúde, amar sua vida e as pessoas que o rodeiam, e aproveitar as condições que você está oferecendo ao mundo. A isso gostaria de acrescentar liberdade para fazer o que você ama e ter dinheiro suficiente para sustentar isso. Tendo conquistado o sucesso pessoal e profissional, alguém pensaria que não sobraram muitos objetivos na lista de desejos de Werner. Mas, para esse executor e realizador, o horizonte está sempre em expansão. Sua próxima busca? Lançar uma iniciativa global de paz. Enfim, ele quer ser lembrado por mais do que os registros que ele estabeleceu. Ele quer fazer a diferença no mundo. Quero que sejamos lembrados como instigadores que levaram a uma mudança global no pensamento e um acolhimento de todos os conflitos sendo resolvidos através da boa vontade e colaboração. Não podemos continuar vivendo em um mundo cão onde reina a competição, diferenças religiosas que levam à licença para matar, a pobreza sendo exacerbada pelo gasto injustificável com armas e danos ambientais, sendo impostos em nome do progresso, e então esperar um futuro feliz e próspero. Solicitado a oferecer algumas palavras de sabedoria para outros aspirantes a empresários e aventureiros, Werner compartilhou sua convicção de que o sucesso em qualquer coisa, grande ou pequena, é possível para qualquer um, mas exige uma verdadeira interdependência entre famílias, amigos, relações comerciais, sociedades e nações. Em outras palavras, independentemente da montanha que você possa escalar na vida, haverá momentos em que você precisará alcançar e ajudar alguém no caminho, e outros, quando você precisar de alguém para lhe dar a força mental ou física para chegar ao topo. Basta lembrar que enquanto você tiver uma atitude positiva e estender essa atitude para fora, não importa como você dá o próximo passo, o objetivo é seguir em movimento, um passo de cada vez. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. O tema do vídeo de hoje é: como você pode lidar com as críticas na sua vida em relação a seus negócios? O medo é uma palavra de 4 letras que pode ter um impacto devastador em um negócio. No entanto, um certo nível de medo é saudável. Isso nos impede de desperdiçar dinheiro com ideias pobres. Às vezes nos faz voltar e examinar nossos motivos, propósitos e planejar mais de perto para avaliar se estamos dispostos a assumir o risco. Uma dose saudável de medo pode realmente nos ajudar a tomar decisões melhores. Mas como o medo afeta as pessoas que entram em território inexplorado e aqueles que foram pioneiros no desconhecido para aspirar aos seus sonhos e objetivos? Vamos voltar para a época dos anos 1940. A Segunda Guerra Mundial dominou as notícias e milhões de homens se registraram para o recrutamento. Na mesma década, o McDonald's abriu seu primeiro restaurante em San Bernardino, Califórnia. A Jeep e o Super-Homem também fizeram sua estreia. O Sal Morton entrou em nossas cozinhas e os pneus de borracha sintética foram introduzidos em nossos carros. O computador Mark I foi inventado em 1944, seguido do primeiro computador digital eletrônico em 1946. O físico Harold Lyons
construiu o primeiro relógio atômico do mundo. E no lado mais leve, aprendemos que todos amam um Slink, brinquedo tipo mola preguiçosa, e como a Silly Putty, massinha de modelar, pode ser divertida. Na mesma década que foi introduzida a penicilina como cura para as doenças, outro caminho histórico estava sendo esculpido no campo médico. Um que ajudou e inspirou muitos a buscarem tratamentos e carreiras médicas não tradicionais e obter seus notáveis benefícios. Esse caminho foi desenhado por uma pioneira, doutora Gladys Taylor McCarey. A doutora Gladys tem testado remédios por mais de 60 anos. Ela foi a primeira médica a utilizar a acupuntura nos Estados Unidos. Abriu terreno para o parto natural e é conhecida em todo o mundo como a mãe da medicina holística. Hoje ela é a cofundadora da Associação Americana de Medicina Holística e da Academia de Parapsicologia e Medicina. Ela tem 93 anos de idade. A história dela é uma história de sucesso com consequências históricas. Doutora Gladys sempre soube que queria ser médica. Embora fosse extremamente raro as mulheres entrarem para a área médica. Afinal, na década de 40, o papel da maioria das mulheres era ser dona de casa e mãe. Poucas trabalharam fora e, muito menos, se aventuraram em carreiras não tradicionais, que uma vez eram reservadas para homens pela sociedade. Suas aspirações a levaram para um extenso território inexplorado. Como ela superou os obstáculos que certamente se apresentaram durante esse processo? O que passou em sua cabeça e a motivou a seguir o caminho invicto ao se aventurar num campo médico antes que as mulheres fossem aceitas com os braços abertos? Sua história extraordinária contém lições que todos podemos nos beneficiar e inspirar até hoje. Como desde os 2 anos eu sabia que eu tinha que ser médica, não era algo que eu tivesse que decidir. Eu só tinha que decidir como eu ia fazer isso acontecer. Saber que eu deveria me tornar médica me deu força para enfrentar os obstáculos que se apresentaram. Foram irritações e, por vezes, obstáculos, mas nunca foram sinais para parar. Já que eu tinha uma dislexia grave, meu desafio era interno, e as obstruções do lado de fora eram coisas que eu só teria que lidar quando eu fosse confrontada por elas. Eu tive que aprender a encarar as coisas como elas vinham e a lidar com elas da melhor maneira possível. A doutora Gladys tinha confiança em si mesma e grande crença no propósito de sua vida. Talvez o maior medo que tenha enfrentado fosse o da crítica. Afinal, ela era uma mulher entrando em um campo dominado pelos homens. Segundo o Dr. Hill, o medo da crítica é quase tão universal quanto o medo da pobreza. E seus efeitos são tão fatais para a realização pessoal, principalmente porque esse medo destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. Para conquistar a motivação, deve ser maior do que o medo. Ambas são emoções poderosas que têm o potencial de nos fazer avançar ou nos deter. Para a doutora Gladys, a motivação superou tudo e a manteve em movimento sempre em direção ao seu objetivo, afugentando as vozes da crítica, desaprovação e dúvida. No entanto, ela é rápida em reconhecer o profundo impacto que as emoções podem ter na nossa saúde e a importância de estar em sintonia com o que está acontecendo no nível emocional. O perdão é enorme. Preciso me perdoar e aos outros para que eu possa seguir a vida. A palavra nos diz o que fazer. Podemos agradecer pela oportunidade de experimentar qualquer que tenha sido aquela lição de vida. Isso pode levar anos
e talvez nunca possamos alcançar completamente nosso objetivo, mas o caminho é muito mais saudável e agradável do que ficar com ressentimentos. Tornar-se como uma cicatriz que foi curada, em vez de uma ferida em que sempre estamos tirando a casca. A doutora Gladys acredita que o oposto do amor não é raiva, é a apatia. A raiva é energia e às vezes é muito apropriada. Se ficar cega, torna-se ódio, e isso é um assassino. Se ficar preso, pode causar doenças. Mas a apatia para todo o movimento de energia e o fluxo da vida, nada de bom pode acontecer quando a apatia está no controle. Sem crescimento, apenas decadência. Remove a luz e o leva para a escuridão. Como uma médica bem-sucedida, internacionalmente renomada, a doutora Gladys viu os benefícios de cura não apenas da doença e do corpo, mas também da mente e do espírito. Sua visão de uma abordagem integrada do Oriente e Ocidente para o bem-estar tem muitos aspectos. Está misturando a arte e a ciência da medicina, recuperando o rosto feminino da medicina. Permite que a força da vida ou o espírito seja ativada para que a vida por si se torne a curadora. Está reivindicando a vida, entendendo que lidamos com doenças, mas não são estas doenças. A longo prazo, o amor é o que faz a cura. As modalidades oriental e ocidental são apenas formas diferentes de praticar a arte e a ciência da medicina. E elas se misturam muito bem se lhe dermos uma chance. É como mover-se para a luz. A doutora Gladys gosta de dizer que ela tem 93 anos e sem receita. Ela certamente é uma raridade e os métodos de tratamento e as metodologias em que foi pioneira contribuíram para a sua excelente saúde e longevidade. Para ela, trata-se de assumir o controle de si mesmo e a liberdade de fazer as melhores escolhas para você. Se eu achar que uma receita é indicada em algum momento e eu decido tomá-la, posso deixar que ela faça o trabalho que sabe fazer e deixar de lado as partes do meu corpo que estão funcionando bem. Dessa forma, eu a reconheço como um coadjuvante. Eu mesmo me curo. O fato de que a mente é tão poderosa que realmente pode curar o corpo é fascinante, de acordo com a filosofia do penso e acontece do Dr. Hill. Embora ela tenha aplicado o poder positivo do pensamento a experiências como o parto natural e o tratamento de doenças, a doutora Gladys reconhece prontamente o impacto dos pensamentos em questões mais amplas, incluindo felicidade e sucesso profissional. Os pensamentos são coisas vivas que criam outros pensamentos, que são coisas vivas. Eles também são ímãs, atraem pensamentos e pensadores. Os pensamentos que criados provêm do que deixamos que eles criem. E qual é o nosso ideal? Para o que temos que viver? Para que eu quero melhorar? Eu, pessoalmente, escolhi viver na gratidão. Em outras palavras, se nossos pensamentos são de boa saúde e bem-estar, produziremos exatamente isso, em todos os aspectos de nossas vidas. Se nos estendermos sobre o que queremos, esses pensamentos realmente atrairão e criarão a contraparte viva. A mesma informação compartilhada por Napoleon Hill em Quem Pensa Enriquece. Pode ser aplicada aos negócios, sucesso, felicidade, e como o trabalho de uma vida inteira da doutora Gladys demonstra, até a nossa saúde. É claro que a mente é um reservatório poderoso. Não só pode dar à luz a pensamentos, mas pode inspirar e nos motivar a persegui-los.
possui a capacidade de mudar o resultado de praticamente todos os aspectos das nossas vidas, caso prestemos atenção e nos permitamos fazer isso. Então, como trazemos esse poder à tona? Como médica, como a doutora Gladys, convence seus pacientes de que suas técnicas têm mérito e os beneficiarão, mesmo quando eles não compartilhem a mesma crença. Se eu tiver uma ideia e não souber o que a outra pessoa pensa, posso simplesmente perdurar essa ideia lá fora e ver se a pessoa se agarra a ela, a rejeita ou a ignora e responde. Se eu acho que é um conceito importante e eles não o aceitam, eu posso apenas trazê-lo repetidamente até que pensem que é sua própria ideia original. Missão cumprida. Na maioria das vezes, um argumento não faz muito. A reformulação é muitas vezes muito útil, mas se for importante, eu não desisto. E qual a lição disso? Nem todos concordam com uma ideia, mas isso não significa que não vale a pena persegui-la. Se for um conceito importante, deve-se sempre ir atrás dele se necessário. A doutora Gladys usou esses princípios para se tornar uma figura pioneira no campo da medicina, e ela fez isso sem o medo da crítica. É um princípio que ela ensina em sua prática, pois ajuda as pessoas a curar o corpo com a mente. Ao ter essa postura, ela fez história enquanto causava um impacto positivo em milhares de vidas. Pensamentos são seres vivos, capazes de mudar não apenas a sua vida, mas a vida de incontáveis pessoas. É sua responsabilidade nutrir seus pensamentos desde a infância, protegê-los das forças externas que prejudicariam ou até mesmo poderiam destruí-los e levá-los à maturidade para que eles possam ter uma vida magnífica própria. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. O tema do vídeo de hoje é: só é pobre quem quer? O que não vemos, o que a maioria de nós nunca suspeita existir, é o poder silencioso, mas irresistível, que vem ao resgate daqueles que lutam em face ao desânimo. Napoleon Hill. Na mesma década em que a doutora Gladys estava entrando na área médica para salvar vidas, a Segunda Guerra Mundial estava perdendo vidas. Alguns lutaram na batalha e sobreviveram. Outros não se envolveram na guerra, mas, no entanto, lutaram pela sobrevivência. As vítimas do Holocausto tiveram suas próprias feridas de batalha, que lhes custaram tanto física quanto mentalmente. Aqueles que estavam em campos de concentração tiveram que confiar em uma determinação interior para suportar as realidades de serem mantidos em cativeiro. Uma determinação baseada na fé, mas cimentada pela força. O filme de Steven Spielberg, vencedor do Oscar, A Lista de Schindler, retratou as cenas que muitos prisioneiros do Holocausto experimentaram todos os dias. Os contos de sobrevivência embutidos em suas memórias são exemplos de força e perseverança, que prevaleceram mesmo nas situações mais brutais. Jack Ben é um desses sobreviventes. O comportamento calmo de Jack fala de graça e dignidade, mas suas palavras contam uma história de incrível força e fortaleza, que supera a compreensão de uma pessoa comum. Jack era um menino quando se tornou prisioneiro. Uma das suas primeiras memórias é a realização das seleções, onde separavam os prisioneiros em linhas que selariam o seu destino. Devido à sua idade, ele foi considerado útil
e categorizado como trabalhador. Entretanto, seu pai e seu irmão mais novo foram colocados em uma linha diferente. Sabendo o que aconteceria, seu pai empurrou seu filho mais novo para outra linha com a intenção de salvar a vida dele. Todos os dias, Jack foi forçado a executar extenuante trabalho físico, mas duas coisas lhe deram força para continuar. Uma era a esperança, e a outra era seu irmão. Muito jovem para um trabalho físico, seu irmão era deixado para trás. A comida era, no mínimo, escassa, e seu irmão arriscava sua própria segurança e bem-estar para esconder um pedaço de pão para dar ao irmão mais velho. A lealdade familiar e o altruísmo ajudaram Jack a suportar os momentos mais sombrios. Durante seus anos em campos de concentração, Jack era espancado com frequência. Suas habilidades de observação cresceram depois de testemunhar um ritual de morte diário. Logo aprendeu a observar de onde vinham os tiros e para onde eles eram apontados. E ele corria na direção oposta. Sem sinal de libertação iminente, a esperança estava por um fio. Mas era a esperança que o observava através das horríveis condições e experiências que ele estava exposto durante a sua prisão. Quando perguntado como ele conseguiu, como suportou a fome, a dor e a brutalidade, ele respondeu: esperança. Eu tinha uma chance se eu permanecesse vivo. Era bem sabido que escapar não era uma opção. Apesar dos prisioneiros superarem em número os guardas estavam fortemente armados. Seus cachorros encontrariam o que as suas balas perdessem. Aqueles que estavam presos nos campos tinham apenas uma escolha: ficar no campo, fazer o que lhes diziam e esperar que vivessem o suficiente para experimentar a liberdade. Para aqueles que ainda estavam do lado de fora, a escolha era bem clara. A única maneira de evitar a prisão ou a morte, a única maneira de sobreviver, era se esconder. Tal foi o caso da esposa de Jack, Adele, que tinha apenas 5 anos quando se tornou o que ficou conhecido como uma criança escondida. Um dia, sem aviso prévio, Adele foi enviada para viver com um dos clientes de seu pai. Depois que seus avós foram tirados da casa e empurrados para caminhões, seu pai a levou para outra família para mantê-la segura. Originalmente, eles foram convidados a mantê-la por alguns meses. Aqueles meses se tornaram 3 anos. Uma igreja encontrou outra casa para seu irmão. Como muitos judeus, eles permaneceram escondidos. Sem permissão para ir à escola, ela também não podia ir para a cidade ou ver sua família. Durante as buscas domiciliares, ela subiu e ficou escondida entre as tábuas da casa, tremendo de medo, e embora fosse apenas uma criança, plenamente consciente de que se alguém soubesse que ela era judia, ela seria morta. Naturalmente, Adele perdeu os pais e a família. No início, passou muitas noites chorando. No entanto, ela estava ciente de que, quando estava escondida, não podia chorar ou emitir qualquer som. Como os prisioneiros em campos de concentração, sabia que sua sobrevivência exigia que aceitasse suas condições. Experiências traumáticas deixam cicatrizes emocionais. Essas cicatrizes se revelaram quando Adele conseguiu retornar à sociedade, à família e à escola. Após a guerra, ela era uma criança judia na escola e uma criança de 8 anos que acabara de entrar no jardim de infância. Para ajudá-la a se ajustar, seus pais a colocaram no sistema escolar Montessori. Mas, ainda assim,
ela se sentia como uma pessoa inferior aos outros. Ela era acanhada e tímida, com medo de que os outros não gostassem dela por ser judia. Compreensível, dadas as circunstâncias do início de sua vida. Essa insegurança e o complexo de inferioridade levaram tempo para serem superados. Sentir-se menos não é fácil, mas ela aconselha outros que sofrem dos mesmos sentimentos para serem mais fortes e se amarem. Depois de muitas décadas, Adele entende que o trauma nos torna mais fortes, o que faz com que ela aprecie o que tem. Ao longo dos anos, ela e seu marido compartilharam suas experiências individuais de sobrevivência com seus filhos. Tem sido o objetivo deles proporcionar aos filhos uma vida mais feliz do que eles tiveram. Esse objetivo foi concluído. Os sobreviventes do Holocausto podem nos dar uma lição de esperança. Não havia nenhum fim à vista, nenhuma data marcada no calendário que significaria o fim de ser mantido em cativeiro. A libertação não era certa, era apenas um desejo. A única coisa que fazia continuar mais uma hora, mais um dia, uma semana, um mês e um ano. É provável que nenhum de nós terá que suportar o tipo de provas inimagináveis que Jack e Adele enfrentaram em suas juventudes. Mas todos nós atravessamos momentos difíceis, quando somos tentados a aceitar a derrota e devemos cavar fundo para encontrar força interior. É fácil perder a esperança em tempos difíceis. Quando o sucesso não é uma certeza, às vezes não podemos ver além dos nossos desafios imediatos e imaginar a possibilidade de que nosso objetivo, nosso sonho, possa realmente existir. Muitas pessoas nunca experimentaram o sucesso simplesmente porque desistiram muito cedo. Na verdade, a maioria dos aspirantes a empresários que desistiram faz isso quando está mais perto de atravessar seu sucesso do que nunca. Eles apenas não sabem disso. Durante a histórica corrida pelo ouro americano de 1849, milhares de futuros mineiros viajaram a São Francisco para reivindicar sua participação na fortuna que foi enterrada sob o solo, que mais tarde se tornaria o estado da Califórnia. Como em quase todo esforço que vale a pena, o sucesso não era uma certeza e exigia trabalho árduo e paciência. Os garimpeiros descobriram que a mineração não era fácil. O trabalho era enfadonho, difícil e muitas vezes perigoso. Com uma picareta e pá, eles cavavam o solo sob o sol da Califórnia, do amanhecer até o anoitecer. O seu único incentivo e motivação era a esperança. Não era segredo que levaria tempo. Nenhum dos mineiros pensou que iria achar ouro na primeira tentativa. Mas poucos estavam preparados para o fato de que seus esforços levariam meses ou mais. Centímetro por centímetro, o trabalho era cansativo, sem recompensa ou pagamento. Os mineiros acabavam percebendo que seus esforços eram inúteis e mudavam para um novo local onde suas perspectivas pudessem ser melhores, ou desistiam completamente. Assim, a mineração do ouro ganhou a reputação de ser uma busca de tentativa e erro. Tente, erre, tente, erre, tente e erre novamente. Foram aqueles indivíduos que estavam dispostos a falhar sempre que necessário, que no fim conseguiram. Aqueles que guardaram as paz quando falharam, foram embora com as mãos vazias e desiludidos com seus sonhos. Poucos sabiam que, quanto mais tempo persistissem, mais provável seria o sucesso.
A recompensa, o ouro que os levou até o local, estava ao seu alcance a poucos metros de distância quando eles desistiram. Não podiam ver além do presente e a possibilidade de sucesso. Como resultado, perderam a esperança. Lembre-se do que o Jack disse sobre a esperança, lhe permitindo sobreviver aos campos de concentração. Eu tinha uma chance se eu permanecesse vivo. Os mineiros tinham uma chance, mas apenas se não abandonassem a esperança. O mesmo princípio se aplica a qualquer esforço que você realize. O momento em que o sucesso parece impossível é precisamente quando você precisa encontrar a determinação interna, a força e a fortaleza para continuar, pois é nesse momento que você está mais perto possível do sucesso. Só porque você não pode ver a libertação ao virar a esquina, isso não significa que não vai acontecer. Só porque você ainda não atingiu o ouro, não significa que ele não está lá. Com apenas um pouco mais de escavação, você vai encontrá-lo. Mas primeiro você deve desenterrar a força para continuar tentando. Você tem uma chance, mas apenas se você mantiver seus sonhos vivos. A força mental e emocional para superar desafios e obstáculos é um pré-requisito para o sucesso. Sempre haverá desafios e obstáculos. No final, essas coisas terão menos impacto em seu sucesso do que sua força para superá-las. Quando você substitui a dúvida e o desapontamento pela perseverança, força e fortaleza, você encontrará uma maneira de transformar seus pensamentos, ideias e objetivos em realidade. Como Napoleão Hill disse, pensamentos misturados com determinação de propósito, persistência e um desejo ardente são coisas poderosas.